Delegacia de Desaparecidos completa 10 anos. Em uma década, a unidade ajudou a encontrar mais de 13 mil pessoas que estavam desaparecidas. Marco temporal. Supremo forma maioria contra a tese que teria impacto na demarcação de terras indígenas. Programa Terra Legal. Governador entrega mais de 500 títulos de propriedade a produtores rurais de Biguaçu. A boa fase do Brusque. Time catarinense tenta conter o clima de euforia com o retorno à Série B do Brasileiro cada vez mais perto. Uma vida inteira dedicada a ajudar o próximo. Documentário mostra a trajetória do padre Wilson Gru, que tem um trabalho social decisivo na vida de comunidades de baixa renda de Florianópolis. Olá, uma boa noite para você. A gente abre hoje o Band Cidade com os 10 anos de atuação da Delegacia de Desaparecidos, completados neste mês de setembro. Em uma década de atuação, a unidade ajudou a localizar mais de 13 mil pessoas. Você confere agora na reportagem do Ronaldo Penido. Uma dor que parece não ter fim. É com ela que Dona Elaine convive há pelo menos 1 ano e meio. Neste período, ela busca notícias do paradeiro do marido, desaparecido após sair para comprar um remédio. Eu deito angustiada, eu levanto angustiada, os filhos não vivem, eu não vivo, tá? Os filhos, a filha que mora em São Paulo está passando por tratamento, o filho também, porque tudo isso mexeu com toda a família. Se por um lado famílias ainda vivem a angústia pela procura de um ente querido desaparecido, outras viveram a alegria do reencontro. Parte dessa alegria é proporcionada pela atuação da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. A unidade, que completa 10 anos em setembro, solucionou mais de 90% dos casos. Em 2013, quando a especializada foi inaugurada, Santa Catarina tinha mais de 18.500 pessoas desaparecidas. 10 anos depois, este número é bem menor. Atualmente, são cerca de 1.500 pessoas desaparecidas no estado. A nossa experiência, há 10 anos à frente da delegacia, podemos levar para outros estados um case de sucesso nosso aqui, de interação com outros órgãos aí, então é de suma importância. O trabalho realizado pela unidade tem como foco a investigação e a inteligência. Nós estamos buscando uma integração cada vez melhor com as demais unidades da federação, os demais estados, porque catarinenses aparecem em outros estados e pessoas de outros estados acabam desaparecendo. Então, essa integração com o Ministério Público, com as prefeituras, com a Secretaria de Assistência Social do Estado e a Secretaria de Saúde tem sido de suma importância para a localização dessas pessoas. Como em um quebra-cabeças, as investigações para localizar uma pessoa desaparecida contam com o apoio do Judiciário Catarinense. É um trabalho extraordinário, que tem reconhecimento não só estadual, mas nacional, de proteção às pessoas desaparecidas, às famílias das pessoas desaparecidas e, mais do que isso, às pessoas vulneráveis. E que o Ministério Público participa também através do defesa, orientação e apoio a pessoas em situação de rua. São várias ações conjuntas que nós fazemos junto com a delegacia. A Polícia Civil prendeu uma pastora em Jaraguá do Sul, no norte do estado, suspeita de fazer parte do grupo acusado de enganar mais de 50 mil pessoas no Brasil e no exterior. Esse grupo prometia um lucro de R$1 octilhão. A pastora de 69 anos de idade não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, ela atuaria como uma administradora do esquema, liderado pelo pastor Osório José Lopes Júnior. Uma das funções da mulher seria coordenar os grupos sociais, conseguir vítimas e ajudar na captação de investimentos. O grupo, investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, é acusado de movimentar R$156 milhões em 5 anos, criar 40 empresas fantasmas e movimentar mais de 800 contas bancárias suspeitas. Os golpes eram feitos por meio das redes sociais, nas quais o grupo convencia as vítimas a investir em falsas operações financeiras e falsos projetos humanitários. Em um dos casos, o grupo chegou a oferecer um retorno financeiro de R$1 octilhão. Não dá nem para imaginar o que é R$1 octilhão, né? Bom, o Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria para declarar a inconstitucionalidade da tese do chamado Marco Temporal das Terras Indígenas. O julgamento é de uma ação proposta por Santa Catarina.
Nesta quinta-feira, o ministro Luiz Fux votou pela invalidação da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Fux se somou ao ministro relator Edson Fachin e aos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Cássio Nunes Marques e André Mendonça votaram a favor da tese. O processo que motivou a discussão trata da disputa pela posse da terra indígena Ibirama, em Santa Catarina, habitada por povos Xoclém, Caingangue e Guarani. A posse da terra é questionada pela Procuradoria-Geral do Estado. Estou de volta para destacar o prêmio Band Cidades Excelentes 2023. É o Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila que reconhecem o talento da gestão pública dos municípios brasileiros. Tornar um lugar sustentável implica em garantir o equilíbrio entre a natureza, as pessoas e as empresas. É fazer com que todos os envolvidos tenham a capacidade de produzir e consumir recursos que não comprometam o futuro das próximas gerações. Por isso, a sustentabilidade é mais um dos pilares do Prêmio Band Cidades Excelentes, que avalia pontos como condições ambientais urbanas, a coleta seletiva, reciclagem, distribuição de água, emissão de poluentes e gases de efeito estufa, gestão de riscos e desastres e impacto ambiental, entre outros. Este pilar permite uma análise mais aprofundada sobre a atuação dos municípios em relação a todos esses pontos, por meio do algoritmo IGMA. A ferramenta online está disponível e traz informações sobre cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros. Todos os municípios do país já estão inscritos para participar do Prêmio Band Cidades Excelentes e serão avaliados. Não é necessário nenhum cadastro e, com base nessas informações, será possível analisar as cidades que estão fazendo um bom trabalho e então premiá-las. Mais detalhes sobre o prêmio, acesse premiocidadesexcelentes.band.uol.com.br. O governador Jorginho Melo entregou hoje 512 títulos de propriedades rurais em Biguaçu, na Grande Florianópolis. A entrega faz parte do programa Terra Legal de regularização fundiária. Ao todo, foram concedidos 21.512 títulos de propriedades rurais para os produtores. O governador Jorginho Melo participou do evento, que contou ainda com a presença de famílias rurais, vereadores e outras lideranças políticas. A Secretaria da Agricultura está trabalhando diuturnamente em parceria com as prefeituras, com o INCA, com as associações de agricultores, com a Federação da Agricultura, com as cooperativas, para que a gente possa dar aos nossos agricultores essa dignidade de ser dono do seu próprio pedaço de terra. Somente neste ano, o programa já entregou 7.092 titulações de imóveis rurais, chegando a mais de 1.600.000. Com o título em mãos, as famílias vão poder garantir financiamentos e outros benefícios. Olha, um seminário nacional aqui na capital do estado discute formas de aumentar a procura por vacinas em Santa Catarina e em todo o país. Tem estado abaixo das expectativas para uma série de doenças. A gente fala muito disso aqui no Band Cidade. Os números, naturalmente, preocupam. O evento celebra os 25 anos da criação da Sociedade Brasileira de Imunizações, trazendo nomes nacionais e internacionais para palestras, seminários e rodas de conversa. No ano em que o Programa Nacional de Imunização completa 50 anos, a queda na cobertura vacinal tem preocupado os especialistas e se torna tema central na jornada de imunização. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nenhuma das vacinas da rotina das crianças supera os 65% de cobertura vacinal. Essa queda abre uma brecha para o retorno de doenças já erradicadas. O nosso Programa Nacional de Imunizações está completando 50 anos esse ano e graças ao sucesso desse programa, muitas dessas doenças a população não vê mais, só que elas continuam existindo. E se a gente deixa de se vacinar, se essas coberturas vacinais caem, a nossa população, as pessoas voltam a ser vulneráveis, elas podem de novo ter essas doenças.
A massa de ar quente segue a influenciar o tempo em Santa Catarina. Nesta sexta-feira, o dia vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões do estado. A partir da tarde, um sistema de convecção isolada traz então chance de pancadas de chuva isoladas e até temporais localizados. Para o extremo oeste e o oeste do estado, essa chance de chuva é um pouquinho menor. As temperaturas seguem elevadas em todo o estado e persiste a sensação de ar abafado, abafamento. Na capital, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Joinville, mínima de 18 e máxima de 33. Em Blumenau, 17 graus de mínima e 35 de máxima. Em Criciúma, sul catarinense, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Lages, na Serra, variação entre 16 e 25. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 30 graus. A seguir tem o esporte. Brusque tenta manter os pés no chão em meio à euforia do torcedor com o retorno à Série B cada vez mais próximo. E veja também, o documentário conta a trajetória do padre Wilson Gro, que dedica a vida ao trabalho social em comunidades de baixa renda da capital catarinense. Os detalhes depois do intervalo. Eu volto já já. Band Cidade. Estamos de volta com o Band Cidade. O endividamento das famílias diminuiu em Santa Catarina no mês de agosto, segundo uma pesquisa feita pela Federação do Comércio do Estado. A inadimplência também diminuiu. Em agosto, o percentual de famílias endividadas chegou a 76,8%, uma queda de 2,9 pontos percentuais, segundo a Fecomércio. A redução encerra uma sequência de 5 meses de crescimento ininterrupto do endividamento. Já a taxa de inadimplência, que expressa o total de famílias com dívidas em aberto, chegou a 28,9%, redução de 6,6 pontos percentuais. De acordo com a Fecomércio, mesmo com a queda, o percentual segue em nível preocupante, mesmo na direção oposta ao indicador nacional, que segue em trajetória de alta. Olha, no Brusque, o clima é de alegria e ansiedade. O time está muito perto de caminhar e de carimbar o retorno à Série B. Só que entre jogadores e comissão técnica, a ordem é manter os pés no chão. O clima em Brusque segue assim. Por aqui é só alegria. Claro que esse ambiente tranquilinho é reflexo do que o time vem vivendo na Série C do Campeonato Brasileiro. Graças a Deus a gente está feliz por estar buscando um acesso e feliz também por ter um grupo assim que é tão unido e em busca de um só objetivo. Mas não pensem que está sendo tarefa fácil. Este ano, o Brusque perdeu seu principal patrocinador e, claro, com isso, menos dinheiro entrou nos cofres do clube, o que significou salários atrasados dos jogadores. E isso tudo poderia ter comprometido a temporada do Brusque e frustrado o sonho do torcedor. Poderia, mas não aconteceu. Muito pelo contrário, o grupo está cada vez mais fechado. E o resultado a gente já pôde ver dentro de campo. Na segunda fase da Série C, o Brusque teve 3 jogos até aqui. 3 partidas, 3 vitórias. E o quadricolor está com um pezinho na Série B de 2024. Jogadores muito comprometidos com aquilo que foi estabelecido. E não é esse percalço que vai fazer com que todo o trabalho que a gente fez durante o ano ficasse de lado, né? Então, todo mundo está ciente do que está acontecendo, mas nosso projeto, nossa intenção e marcar a história do clube é muito maior do que esses pequenos problemas que serão sanados rapidamente. Torcida forte pelo Brusque, com toda certeza. Mudando de assunto, agora você vai conhecer um projeto que beneficia as pessoas em situação de vulnerabilidade em Florianópolis. Essa iniciativa promove a doação de alimentos em uma comunidade da capital catarinense. Olha só. O projeto Cozinha Solidária surgiu da união de esforços de pessoas movidas pelo mesmo propósito: ajudar a quem precisa. Cristiano é um dos voluntários. Ele atua na arrecadação dos alimentos usados no preparo das marmitas, que serão doadas. A ideia é que com uma doação você consegue ajudar 2 frentes, tanto os pequenos agricultores da região, que a gente compra tudo da região, como as cozinhas comunitárias que servem a alimentação para as pessoas que estão em segurança alimentar, passando fome, enfim. O projeto é coordenado pela Associação Social Arquidiocesana. Funciona na Vila Aparecida, região continental de Florianópolis. As refeições preparadas aqui são doadas para os moradores da comunidade e pessoas em situação de rua.
Aqui nós temos duas cozinhas comunitárias, né? Uma que funciona na sexta-feira, onde os próprios moradores da comunidade vêm, fazem o preparo das refeições e distribuem para a comunidade. E na segunda, quarta e sexta são voluntários fora da comunidade que vêm, fazem o preparo dos alimentos e distribuem para pessoas em situação de rua. A Cozinha Solidária surgiu há 3 anos, na época da pandemia de coronavírus, lá no sul da ilha. O projeto cresceu e hoje oferece cerca de 2.500 marmitas por mês para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Marina participa do projeto desde o início e hoje está aqui trabalhando, preparando os alimentos. Olá, Marina, o que está saindo aí hoje? Hoje a gente vai fazer uma macarronada bem gostosa para os nossos irmãos. Legal. E hoje quais são as principais dificuldades? O que o projeto mais precisa? Precisamos de voluntários que venham aqui cozinhar conosco. Mesmo que não saiba cozinhar, tem muito alimento para picar, muita panela para lavar. Todo mundo é bem-vindo. O espaço também oferece programas de capacitação e geração de renda para os moradores. No local são promovidas oficinas de corte e costura para jovens e mulheres, além de outras atividades. Um documentário lançado nesta quarta-feira aqui na capital mostra a vida e a trajetória de um dos personagens mais importantes quando o assunto é o trabalho em comunidades da periferia da capital catarinense. Eu estou falando do padre Wilson Gro. A obra é uma verdadeira e merecida homenagem a quem dedica a vida a ajudar quem mais precisa. Acompanhe. O sobe e desce do morro é a forma mais singela de traduzir a rotina do padre Wilson junto à comunidade. O menor de meus irmãos, a mim o farei. A Priscila não conheceu o Monte Serra sem a presença do padre. Antes mesmo de ela nascer, a vida de toda aquela comunidade já estava sendo impactada pelos cuidados dele. Todo esse projeto também de ideia, de sonho, de caminhada, isso também me anima enquanto professora que sou e também como um futuro, né, pensar que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes têm um futuro, assim como eu, de sonhar e acreditar nessa esperança de um mundo melhor. 40 anos depois da vinda a Florianópolis, a história do padre ganhou forma nas telas de cinema. A solidariedade construída a cada passo dele abre caminho para uma Florianópolis periférica pouco assistida. Para mim, assim, que não conhecia outros lados de Florianópolis, né? Conhecia mais Florianópolis cartão postal, né? Eu moro em São Paulo. Então, para mim, foi um prazer descobrir esses cantos e encantos de Florianópolis. A estreia do filme reuniu familiares e convidados para relembrar uma história marcada pelo amor e pelo respeito. E o personagem principal, o padre Wilson, mesmo tendo acompanhado todo o processo de perto, decidiu só assistir o filme pronto, junto com os convidados. Em 30 minutos, o documentário acompanha a trajetória dele desde a época de seminarista em Brusque, quando já lutava pelos direitos dos menos favorecidos, até a construção da pequena casa de madeira na capital. Quando os créditos finais subiram, uma plateia emocionada aplaudiu de pé a obra e o protagonista. Essa foi a forma dos admiradores de Padre Wilson expressarem sua gratidão pelas obras e ensinamentos. Foi extraordinário, lindo, emocionante e traz a vida desse coletivo, que é o coletivo que nos encharca na prática do dia a dia e que nos enche de humanidade. Foi sempre a minha busca de ir ao encontro desse Deus que se faz presente na carne e na pessoa do outro e desse outro que é o outro destituído de direito ou que é o crucificado que tem de descer da cruz e construir o caminho da ressurreição. Mas é um belo documentário e uma homenagem mais do que justa. Parabéns ao Padre Wilson pela essa trajetória de vida tão importante em benefício de quem mais precisa. E é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens de hoje estão em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.